no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11. Quem abriu, diga amém. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Até aqui, meus queridos irmãos. Meus queridos e amados irmãos, noiva do Cordeiro, excelentíssima igreja do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A palavra de hoje, ela nos fala de uma palavra de um homem que foi levantado por Deus. Um homem que, antes que, fala-nos no livro de Juízes, fala-nos de um homem que é Gibeão, e Gibeão é um homem, um juiz, levantado pelo próprio Deus. Como todos vocês sabem, antes do livro de Juízes, nós tínhamos o nosso querido e amado irmão Josué. Vínhamos do deserto, vínhamos de uma situação em que o povo de Deus, por não acreditar, por 40 anos ele fica retido no deserto, por 40 anos ele fica a sofrer, apesar de ter tudo, apesar de ter, meus queridos irmãos, apesar de ser ajudado por Deus, ter o alimento, ter as suas vestes, apesar de Deus mesmo assim cuidar daquele povo, mas o povo ele continuou por 40 anos a sofrer. Mas chegou uma hora e um momento em que Deus leva aquele povo, conforme ele tinha prometido a Moisés, leva aquele povo para uma terra prometida. Sabemos que Moisés, ele e praticamente toda a geração, a não ser dois homens de Deus também, que não viram a terra prometida. Mas Josué, sabemos que ele leva aquele povo, um povo com uma promessa para a terra que manava leite e mel. Leva aquele povo a conquistar uma nova terra para eles, para que eles pudessem vir a usufruir e a colher o melhor que Deus tinha, o melhor maná que Deus tinha para as suas vidas. Sabemos que no tempo de Josué, este povo, por causa da sua tão grande obediência que tinha a Deus no tempo de Josué, né? Por causa da sua tão grande obediência, Deus estava sempre com eles. Deus os abençoava. Quando eles iam para uma conquista, Deus os deixava conquistar para que pudessem vir a usufruir, conforme eu já disse aqui, do melhor que Deus tinha nesta terra para os seus filhos.
Mas sabemos que chegou um tempo em que o próprio Josué, ele vem ao óbito, ele morre. E conforme ele morre, o povo, ele começa a se dispersar, por assim dizer, da palavra do Senhor. Começa a perder na sua mente a ordenança de Deus, aquilo que Deus tanto tinha falado para aqueles homens, para os homens que são os filhos da promessa. E eles começam-se a dissipar da palavra de Deus, começam-se a afastar da palavra de Deus. Então, diz a palavra do Senhor que uma nova geração se levanta depois de Josué e começa-se a deixar contaminar, começa-se a deixar levar pela própria idolatria. Aquele povo, ele tinha conquistado uma terra prometida, mas todos nós sabemos uma coisa, meus irmãos, muitas das vezes conquistar algo, uma terra, conquistar um propósito que Deus colocou no nosso coração, pode demorar até muitos anos, pode demorar 10 anos, pode demorar 20, 40 anos, como foi o caso deste povo de Deus, do povo de Israel. Mas o mais difícil, muitas das vezes, não é conquistar uma terra. O mais difícil não é você conquistar o seu objetivo. O mais difícil, muitas das vezes, é você manter esse objetivo vivo, manter essa promessa viva, manter tudo aquilo que Deus lhe deu para que você viesse a conquistar esse propósito, mas conseguir manter. Mas por que é que este povo ele não conseguiu manter? Porque quando eles foram conquistar a terra prometida, quando eles foram conquistar todas aquelas cidades onde estavam os amonitas, onde estavam os midianitas, onde estava todo aquele povo que era um povo idólatra, que adorava a deuses menores, que adorava a Baal, que adorava a Astarote, a deuses que aos olhos de Deus eram completamente abomináveis, idolatravam pedaços de madeira, pedaços de pedra, idolatravam tudo aquilo que não era desejo de Deus. Aquele povo, conforme ia conquistando, o povo de Israel, conforme ia conquistando, em vez de fazer o que Deus lhe ordenara para que eles fossem expulsos daquelas cidades e eles próprios começassem a tomar possessão da terra, eles iam se misturando com aquele povo. E você sabe, meu irmão, quando você alcança a terra prometida, quando você alcança os objetivos de Deus, uma coisa que nós não podemos fazer é nos deixarmos contaminar. Uma coisa que nós não podemos fazer é nos misturar com o mundo. Israel, ele estava a se misturar com o mundo. Ele estava a se misturar com aquele povo que aos olhos de Deus era completamente abominável. Então, o povo de Israel, ele começa, meus queridos irmãos, a se deixar corromper. E no tempo dos juízes, ou seja, aquele povo começa, por se deixar corromper, começa a sofrer abominações daqueles homens e o pecado que leva muitas das vezes à servidão, aquele pecado que aquele povo ele começou a servir, o povo de Deus, o povo escolhido, começou a levá-lo à servidão. A servidão que dava origem à súplica. Ou seja, quando aquele povo começa a sofrer agruras, a sofrer tremendamente, ele começa a suplicar. E como nós sabemos, Deus, quando nós verdadeiramente suplicamos, quando nós verdadeiramente chamamos a atenção de Deus, quando nós verdadeiramente atraímos a presença do Senhor, Deus ele atende, e ele atende e manda um Salvador. Muitas das vezes, no tempo de juízes, muitos juízes foram levantados enquanto o juiz ele era vivo, enquanto ele apregoava a palavra do Senhor, enquanto ele ensinava ao povo, o povo não se deixava corromper. O povo continuava a amar a palavra do Senhor, o povo continuava a adorar ao Senhor, mas quando aquele povo ele vinha ao óbito, logo ele se deixava e entrava em abominação e se deixava tantas vezes contaminar. Mas sabemos, meus queridos irmãos, que Deus, quando ele faz estas coisas, ele tem determinados objetivos para o nosso coração.
E a palavra nos fala que, estando este povo tão desesperado, estando este povo tão agoniado, porque os midianitas, quando entravam na terra de Israel, meus queridos irmãos, eles vinham para destruir todos os frutos, todas as novidades. Diz a palavra do Senhor que quando havia uma novidade na terra, os midianitas, eles vinham com milhares de camelos, com milhares de homens que vinham apenas para saquear o fruto da terra, vinham apenas para saquear os camelos, para saquear as ovelhas, para retirar todo o alimento de Israel, para que eles entrassem em desespero. É assim que muitas vezes o inimigo ele faz. Quando nós estamos a usufruir, mas que por momentos alguém possa se afastar da casa de Deus, ou se possa afastar da presença do Senhor, com certeza o inimigo ele vai tomar partido desse fator, e ele vai com certeza tentar destruir em tudo aquilo que você outrora, porventura, acreditou por algum momento. Meu querido, mas diz a palavra do Senhor que este povo, ele começa a clamar. Então diz a palavra de Deus que então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Então estava ali um homem que aparentemente era um homem comum, estava a malhar o trigo em um lagar. Todos nós sabemos que o trigo, ele se malhava, ou ainda se malha, em certas regiões do mundo, em uma eira. E esse trigo, ele se malhava ao ar livre. Mas aquele homem, que se chamava Gideão, ele estava a malhar o trigo escondido. Ele estava a malhar o trigo dentro de uma eira, quem sabe dentro de uma casa, onde tinha um lagar, dentro de uma eira não, perdão, dentro de um lagar, e estava ali a malhar o trigo para que ele tivesse que comer ele e tivesse que comer a sua própria família. Estava escondido, irmãos. O medo, ele tomou conta do povo. O medo, ele tomou conta de todo o Israel. Então, conforme Gideão, ele estava ali naquele lugar a tentar guardar algo para si, para a sua família, com certeza em outros lugares de Israel estaria a acontecer o mesmo. Mas, irmãos, quando o povo ele se acovarda, conforme era o caso do povo de Israel, porque o povo, por momentos, que era um povo de promessa, um povo que tinha uma promessa grande demais, ele um povo que era forte, começou a ser fraco. Um povo que era corajoso, começou-se a acovardar. E conforme começa-se a acovardar, começa a fazer coisas que Deus começa a olhar para aquele povo e a ver como é que o meu povo que tem a promessa, como é que o meu povo ao qual eu tinha uma aliança com esse meu povo, porque é que ele agora, de momentos, como está a dizer aqui no livro de Juízes, ele começa a abrir covas para esconder o alimento, ele começa a abrir cavernas onde colocavam lá cereais, grãos de cereais, para que quando os midianitas eles viessem, não vissem aqueles cereais e acabassem por mais tarde irem buscar para se alimentar. Como é que o meu povo começou a criar fortificações, não para se protegerem, mas para protegerem o alimento? Meus irmãos, tudo isto porque o povo, ele pura e simplesmente estava-se a esquecer da sua promessa, se tinha esquecido da sua promessa. Nós achamos às vezes que este anjo que se assentou debaixo do carvalho, ele começa a olhar para aquele homem, para Gibeão. Ele começa a analisar aquele homem. Com certeza ele mesmo estando debaixo daquele carvalho, de uma forma teofónica, porque era Deus, porque diz que era o anjo do Senhor, ou seja, em letra grande, era Deus que estava ali naquele momento, com certeza em uma forma teofónica, e ele começa a olhar para o seu servo e o porquê de ele estar a malhar trigo
dentro de um lagar. O porquê dele estar assustado, o porquê do seu povo estar assustado, o porquê do seu povo estar a fazer aquilo em um lugar onde deveria estar a pisar uvas e não cereais. E então é então que Deus, ele estando ali a ver aquela situação, o anjo aparece e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Meus queridos irmãos, talvez por momentos na nossa vida, muitas das vezes nós estejamos assustados com situações que nos possam vir a acontecer ou que nos têm acontecido. Qual é o trigo ao qual tu estás a malhar escondido? Qual é a situação que tu escondes do teu inimigo? Será que muitas das vezes nós escondemos a nossa família com medo que o inimigo ele possa maltratá-la? Será que muitas das vezes escondemos o nosso chamado, o nosso ministério, com medo que o inimigo ele possa magoá-lo? Será que muitas das vezes estamos escondidos em uma casa a fazer aquilo que não devemos, com medo que o inimigo possa tomar posse daquilo que é nosso, daquilo que é promessa de Deus na minha e na tua vida? Será que muitas das vezes fazemos coisas ao qual Deus possa se escandalizar, como era o caso? Deus ele estava-se a escandalizar de uma situação daquelas, porque ele sabia que os seus filhos, eles tinham direito àquele trigo, eles tinham direito ao pão da terra, eles tinham direito às bênçãos, eles tinham direito a tudo aquilo que pertencia a uma terra prometida. Meu querido irmão, talvez às vezes você ache que por momentos devemos esconder aquilo que Deus nos deu, os talentos que Deus nos deu. Não, nunca esconda o talento que Deus te deu. Nunca faça algo como Gideão ele estava a fazer, a esconder e a malhar o trigo em um lugar escondido. Deus te deu algo para ti, para que tu possas usufruir, para que tu possas abençoar não só a tua vida, mas abençoar outras vidas, meu querido irmão. E o anjo do Senhor, ele apareceu a Gideão e disse: Deus é contigo, varão valoroso. Talvez Deus, neste momento, ou quem sabe a semana passada ou há um mês atrás, onde quer que tu estavas agoniado, angustiado, agoniado, angustiada, quem sabe tu estavas a limpar a tua casa e Deus estava ali à tua beira, ali ao teu lado, a olhar para ti, e só a olhar, a ver o que tu estavas a fazer e a olhar para o teu coração, porque Deus ele sonda os nossos corações. Quem sabe tu estavas a conduzir o teu carro a um caminhão, ou quem sabe tu estavas em um outro lugar qualquer, no teu trabalho, em um lugar qualquer, e Deus estava a analisar-te e a olhar para ti. O porquê que muitas das vezes nos escondemos dos nossos inimigos, o porquê que muitas das vezes o inimigo ainda nos assusta. Saiba de uma coisa, meu querido irmão, minha querida irmã, nesta noite Deus diz-te a ti: Deus é contigo, varão valoroso. Deus é contigo, varoa valorosa. Deus ele está contigo, porque Ele conhece o teu coração. Irmão, Ele conhece o teu coração. Ele conhece o propósito para as nossas vidas, para a vida de cada um dos que estão aqui. Quantas das vezes não nos sentimos assustados? Quantas das vezes o inimigo não nos tenta manipular para dizer que nós não conseguimos, que nós não conseguimos alcançar objetivos, que nós não conseguimos alcançar os nossos projetos, que nós não conseguimos alcançar aquilo ao qual Deus um dia nos prometeu. Mas, meus queridos irmãos, Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas aquelas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Meus queridos irmãos, os midianitas naquele tempo vinham como gafanhotos, diz a própria Bíblia. Eram em tanta multidão que não se podiam contar, nem eles, nem os seus camelos. E entravam na terra para destruir. Midianita, ele vem para destruir. Midianita, ele vem para destruir sonhos.
ele vem para destruir projetos. Midianita, ele chega para que achemos que nunca conseguiremos alcançar. Mas sabe, meu querido irmão, Deus, ele, quando manda um homem como Gideão, e Gideão ele faz estas perguntas, ao qual ele questiona o próprio Deus. Gideão se lamenta, Gideão questiona o próprio Deus e ainda fala que Deus os abandonou, que sua família era a mais pobre e que ele era o menor da sua casa. Porquê, meus irmãos? Quando nós sabemos que Deus hoje nos chama de uma maneira diferente. A palavra de Deus, do Senhor Jesus, ele disse: eu irei para perto do Pai, mas deixarei um para não vos deixar órfãos. Ele deixou o Espírito Santo. Sabemos que Deus, ele nos aparece hoje de maneiras diferentes. Sabemos que o Espírito Santo, ele sempre está conosco. Será que Deus, ele já não falou contigo? Será que o Espírito Santo, ele já não falou contigo de alguma outra forma? Será que o Espírito Santo, ele já não te tocou? Será que ele já não te chamou? Será que, porque é que nós continuamos a lamentar? Porque é que nós nos continuamos a questionar? Porque é que nós nos achamos abandonados? Porque é que nós achamos que a nossa família é a mais pobre? Porque é que nós achamos que somos o mais pequeno na nossa casa? Mas eu te digo, meu querido irmão, minha querida irmã, para de te lamentar, para de questionar, para de dizer que Deus te abandonou, para de dizer que a tua família é mais pequena, para de dizer que tu és o mais pequeno na tua casa, porque tu tens promessa. Irmão, todos os que estamos aqui neste lugar, todos sem exceção, têm uma promessa da parte de Deus. Você nunca vem à casa de Deus. Você não pensa assim: eu fui convidado, vim aqui só para ver como isto era. Não, se você foi convidado, foi porque Deus tocou no teu espírito, para que tu estivesses aqui hoje, para ouvir a palavra de Deus, para te dizer: para de te lamentar, reconhece a Jesus. Para de dizer que és pequeno, porque tu és grande. Para de dizer que a tua família não é boa, porque a tua família é boa. Quando eu digo que a tua família é boa, eu lembrei-me aqui algo que o nosso querido presbítero Ícaro, ele disse: minha família era praticamente igual à do presbítero Ícaro. Mas sabe, aquelas situações às quais nós passamos, eles acabam por tornar boa a nossa vida, porque só assim nós um dia reconhecemos a Jesus. Só assim um dia nós nos entregamos. Porque se nós não passássemos necessidade, não passássemos dificuldade, se nós não passássemos muitas vezes desprezo, se nós muitas das vezes talvez não nos lamentássemos ou questionássemos em uma determinada altura da nossa existência, talvez um dia, quando alguém pregasse, quando alguém louvasse, quando alguém adorasse, nós não olhássemos para aquele homem ou para aquela mulher como pessoas de Deus. É por isso que eu digo, para nós nos pararmos de lamentar e para nós colocarmos a nossa fé em ação, para nós colocarmos o propósito que Deus colocou na nossa vida em ação. O Gibeão, ele teve que colocar a sua vida, a sua fé em ação. Ele teve que reconhecer quem era Deus, ele teve que acreditar em Deus, ele acreditou em Deus, porque ele foi chamado pelo Senhor. Mas, meus queridos, diz a palavra do Senhor que Deus dá uma primeira ordem a Gibeão. E quando ele dá a Gideão, ele dá uma primeira ordem. E quando ele dá uma primeira ordem, foi para destruir os altares. Sabe, irmão, às vezes aceitamos a Jesus, mas não destruímos o altar que está na nossa casa. Às vezes vimos para a casa de Deus, conhecemos a Jesus de ouvir falar, mas não destruímos os altares que nos rodeiam. Para Deus nos dar alguma vitória, quando nós reconhecemos a Jesus, tudo aquilo que não pertence a Jesus, tudo aquilo que não pertence a Deus, tem que ser destruído.
Toda a obra satânica tem que ser destruída. Todo o altar que está na nossa casa tem que ser destruído. Tudo aquilo que de alguma forma influencia a nossa carne tem que ser destruído. Tudo aquilo que influencia a nossa existência como ser humano, carne, tem que ser destruído. Gibeão, ele recebe uma ordem para destruir os altares. O altar de Baal. E quando aquele homem se junta com outros 10 homens chamados por ele vai ali ao monte e destrói o altar de Baal. Meu querido irmão, quando você destrói o altar de Baal, quando você destrói aquilo que te quer destruir, quando você destrói projetos de Satanás, quando você destrói aquele que quer destruir a tua família, quando você destrói aquele que quer importunar a tua casa, quando você destrói aquele que quer te fazer desempregado, quando você destrói aquele que quer matar o teu filho espiritualmente, quando você destrói aquele que te quer importunar uma vida inteira, vai acontecer como aconteceu com Gideão. Vai-lhe aparecer um exército de midianitas. E a nós nos aparece um exército de problemas, ou um exército de demónios para tentar nos destruir, para nos tentar castigar, para que nós venhamos a desistir da palavra do Senhor. E aquele exército, que eram cerca de 135 mil homens, apareceu ali para destruir a Gideão. Apareceu ali para destruir a nação de Israel, para destruir todo o projeto de Deus. Mas diz a palavra do Senhor que Gideão convoca as tribos Manassés, a tribo de Azer, a tribo de Zebulon e a tribo de Naftali. Sabem quantos apareceram para ajudar a Gideão? Apareceram 32 mil. Mas quando Deus olha para aquela multidão, os olhos de Deus não são como os nossos, eles são dos corações, eles são da mente. Ele sabe quem de facto aqueles homens são. Ele disse: ó Gideão, como te daria eu os midianitas nas tuas mãos, com tanta gente, com 32 mil? Como te daria eu a bênção, com tantos à tua volta? Às vezes, irmão, temos tanta gente à nossa volta e achamos que aquela gente, toda aquela gente, ela é forte. Mas nem todos são fortes. Nem todos, a multidão que está à nossa volta, ela conhece o mesmo Deus que tu e eu conhecemos. Tem a mesma força que tu e eu temos, ou a mesma coragem que tu e eu temos. A palavra de Deus diz, no livro de Juízes, ele diz assim: olha, diz aos fracos e aos covardes para saírem. Sabe quantos foram embora? 22 mil. No meio do nosso povo, existe muita gente. Mas se Deus disser assim: olha, que os fracos e os covardes possam se ir embora, 22 mil foi-se embora, irmãos. 22 mil abandonaram o projeto de Deus. Só porque Deus disse assim: olha, Gideão diz para os fracos e para os covardes para se afastarem. Você conhece alguém fraco e covarde? Conhece alguém que se afastou de Deus só por uma mera palavra? Aqueles homens tinham a chance de vencer. Aqueles homens tinham a chance de conquistar algo para eles, que era reconquistar novamente a terra, expulsar os midianitas, expulsar o inimigo. Quantas das vezes nós temos a oportunidade de expulsar o inimigo na nossa vida e só porque alguém fala, muitos se afastam. Muitos não têm coragem de ir até ao fim. Irmãos, eu disse de início, conquistar é fácil, manter é difícil. Conquistar ministérios é fácil. Levantar a nossa mão, irmãos, muitas das vezes é fácil. Levantar a mão, há uns que levantam a sua mão, reconhecem a Jesus, a chorar.
em dor, angustiados. Outros porque reconhecem verdadeiramente o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Mas manter esse ministério ao longo do mês, ao longo de um ano, 10 anos, 20, 30 anos, é difícil, irmãos. Não é para todos. Não é para fracos. Não é para homens que não desejam verdadeiramente a palavra. Não é para covardes. Você está aqui porque não é fraco. Você está aqui porque não é covarde. Você está aqui porque sabe quem é Deus. 22 mil se afastaram, foram cada um para as suas tendas. Mas Deus diz assim para Gideão: ainda é muito o povo que está contigo. Leva-os à fonte de Gideão, que hoje chama-se a fonte de Gideão, ao qual eu já tive, eu e alguns dos meus companheiros de ministério, já tivemos o prazer de estar ali naquela fonte magnífica. 10 mil colocaram-se ao redor daquela fonte a beber água. E ele disse: olha, aqueles que eu te disser, escolhe para ti. Uns, meus irmãos, eles iam com a sua mão à fonte e bebiam e olhavam para o lado. Outros se ajoelharam, ficaram desprotegidos. Homem que fica desprotegido diante do inimigo é um homem morto. Homem que fica desprotegido, que se ajoelha, mas que se ajoelha para colocar a sua boca dentro da água, dentro da fonte, onde os seus olhos deixam de ver o inimigo. Quando você deixa de ver o seu inimigo com certeza ele te vai atacar. Quando você deixa de ler a Bíblia, com certeza o teu inimigo te vai atacar. Quando você deixa de orar, quando você deixa de buscar a Deus, quando você deixa de jejuar, quando você deixa, meu querido irmão, de vir à casa de Deus, você é como se estivesse dentro daquela, colocado a cabeça dentro da água e ficar desprotegido. Aqueles homens usavam, alguns deles, armaduras, tiveram que se despir de toda a proteção e se ajoelharam. Esqueceram-se do inimigo. Jamais, irmãos, nos podemos esquecer do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas. Mas trazendo-os, irmãos, diz a palavra de Deus que eles beberam, foram com as suas mãos e lamberam aquela água, mas sempre vigilantes. Você pode beber da água de Deus, mas estar sempre vigilante. Você pode beber da água de Deus e estar sempre com o olho no seu inimigo. Você pode até estar lá fora, mas sempre com os olhos colocados no inimigo das nossas almas. Sempre, irmãos, nós temos que estar vigilantes. Nós podemos estar com homens do mundo, mulheres do mundo, mas sempre vigilantes, sempre a beber a água daquela fonte, mas a olhar quem é aquele homem, quem é aquela mulher, se ele verdadeiramente nos quer bem, a nós ou às nossas famílias. Irmãos, é profunda a palavra do Senhor, esta palavra de Deus, onde Deus diz que escolhe 300, os 300 que estavam com Gideão, os 300 que foram para cima do inimigo. Muitas das vezes achamos que quando Deus nos coloca e diz assim: olha, tu vais vencer obstáculos, tu vais vencer o teu inimigo, tu vais alcançar a vitória, mas muitas das vezes Deus não nos diz como nós alcançaremos a vitória. Ele não nos diz qual é o projeto que nós temos que vamos vencer o nosso inimigo. Muitas das vezes Ele nos revela na hora, conforme Ele revelou a este homem. Gideão, ele conhecia o inimigo. Gideão era um homem que foi chamado por Deus porque ele conhecia o seu inimigo. Você está na casa de Deus, você aceitou Jesus, você lê a Bíblia, mas você conhece o seu inimigo. Conhece verdadeiramente o seu inimigo. É que Satanás, ele conhece a Bíblia melhor que qualquer um de nós que estamos aqui dentro da casa de Deus. Para nós conhecermos a Deus, para nós conhecermos o que Deus quer para nós, para nós conhecermos o nosso inimigo, temos que ler a Bíblia, temos que orar, falar com o Pai, ouvir o Pai.
temos que sentir a presença do Senhor, temos que estar em comunhão, temos que estar conforme o nosso pastor presidente ontem disse, isentos de pecado, para conhecermos o nosso inimigo, para termos alguma autoridade sobre o inimigo. Nós temos que ser diferente, um povo diferente, com uma mesma visão, uma mesma união, uma mesma unicidade, conforme foi pregado aqui, mas uma aliança só, aliança em Cristo Jesus. Mas irmãos, é difícil muitas das vezes isso acontecer, mas é real e é obrigatório, é necessário. Não basta vir só à casa de Deus, colocar o pé lá fora e acharmos que está tudo bem. Tivemos uma hora e meia na presença do Senhor, a louvar a Deus, a ouvir a palavra do Senhor, mas agora lá fora nos esquecemos. Não, lá fora o nosso inimigo também está lá fora. O nosso inimigo está lá fora, irmão. Sempre como um leão a bradar para te atacar, para te destruir, para destruir a tua família, para destruir quem tu mais amas, para destruir os seus amigos, seja quem for, para destruir aqueles que nós adoramos. Adoramos não que nós amamos, adorar é só a Deus. Mas diz a Bíblia que Gideão, ele conhecia uma lenda antiga do seu inimigo. E a lenda dizia que um dia os antepassados dos seus inimigos viriam para os assolar, para os matar. Diz a Bíblia que aquele homem, com aqueles 300, ele rodeia aquele acampamento de cerca de 135 mil homens. 300 homens, irmãos. 300. Ouçam, 300. É uma percentagem ínfima. Ou seja, cada soldado daqueles 300 tinha que dominar, matar 450 inimigos. Você está preparado para destruir problemas na sua vida? Você está preparado para aniquilar os seus problemas? 10, 20, 30, 40, 50, 100, 450 que lhe possam surgir ao longo da sua vida. Aqueles homens rodearam Gideão e aqueles homens rodearam cada um, irmãos, sabendo eles da lenda, sabendo que um dia viriam para vingar as suas vidas, para vingar os entes queridos, os inimigos dos midianitas. Aqueles homens colocam na sua mão esquerda um cântaro e colocam na sua mão direita uma tocha de fogo. Irmãos, é muito forte esta palavra. Quando nós olhamos que Deus não colocou uma arma física na sua mão para derrotar o inimigo, quando nós olhamos que Deus não pôs uma arma para fazer o seu inimigo sangrar, mas que coloca um cântaro e coloca uma tocha na sua mão direita. Sabem porquê? Porque eles achavam que os inimigos dos midianitas, eles viriam com o estrondo, eles viriam com a tocha, que não teriam a sua cabeça, e que viriam no lugar da sua cabeça viriam com uma tocha. Quando aqueles homens, eles partiram os cântaros todos ao mesmo tempo, os midianitas entraram em pânico. Irmãos, quando você louva a Deus, quando você adora a Deus com estrondo, quando você grita glória, aleluia, com estrondo, o seu inimigo, tal qual os midianitas, eles vão entrar em pânico. Quando eles virem o fogo do Espírito Santo que está em vocês, o seu inimigo vai se atemorizar, vai recuar, vai se matar um ao outro, conforme todo aquele exército aconteceu. Todo o exército dos midianitas, quando eles ouviram aquele som, quando eles viram aquelas tochas, diz a palavra do Senhor que uns viravam uns para os outros e que espetavam as suas espadas nos seus próprios companheiros. O inimigo, ele se mata a ele próprio. O mal, diz a Bíblia, por si mesmo se destrói. Basta muitas das vezes obedecermos à palavra de Deus e deixarmos o mal se destruir a ele mesmo, deixar o mal se aniquilar a ele mesmo. Às vezes pensamos que
Deus tem um projeto. Deus tem um projeto para a nossa vida. Ele não nos fala como nós vamos vencer ao longo da vida. Nós venceremos os nossos problemas, a maior parte de nós, de formas diferentes, em tempos diferentes. Nós destruiremos os nossos problemas de maneiras completamente diferentes da que o irmão, ele dominou esse problema. Sabe porquê, irmão? Nós fazemos parte de um corpo de Cristo. Um dia a Bíblia nos fala que fazemos parte de um corpo. Somos como um corpo. O corpo, o nosso corpo, ele tem vários órgãos, ele tem vários membros. Mas eu vos garanto uma coisa, irmãos. Esses membros, esses órgãos, ninguém na terra, poderíamos juntar todos os médicos do passado, todos os médicos do presente e aqueles que ainda irão vir, e poderíamos colocar todos os mais inteligentes, e ninguém conhece, ninguém, não há ninguém, nenhum médico humano, todos juntos, o conhecimento de todos juntos, que conheça todos os nossos órgãos, que conheça todos os nossos membros, que conheça tudo aquilo que corre dentro do nosso corpo. A palavra de Deus disse que um dia Deus viria como um ladrão. Se alguém conhecesse o corpo do ser humano, se alguém conhecesse tudo aquilo que está dentro de nós, primeiro uma coisa, meus irmãos, não haveria doenças, porque o médico ele conheceria toda a dificuldade do corpo humano e não haveria doenças. O ser humano como carnal, ricos, muitos dos poderosos que querem viver eternamente na terra. Então nós, se isso acontecesse, Jesus, ele já teria vindo. Eu vou-vos dizer, o dia que o homem conseguisse discernir todas essas coisas, Jesus, antes que isso acontecesse, Jesus ele já teria voltado. Então eu te digo uma coisa, se Deus ele quer unicidade, se Ele quer que nós nos unimos cada vez mais, se Ele quer que nós estejamos unidos, então por que é que a igreja, ela toda, tantas das vezes ela não se une em um só propósito? É tempo, irmãos, de nos unirmos. Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé. É tempo, meus queridos irmãos, de nós cada vez mais estarmos unidos, de nós cada vez mais obedecermos ao chamado de Deus, de nós cada vez mais obedecermos à palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que 22 mil se afastaram pela primeira vez, porque eram fracos e covardes. Era cerca de 60% daquele povo. Se nós considerarmos que a igreja ela tem 100%, talvez se alguém dissesse que os fracos e os covardes se afastem, em muitas igrejas 60% se afastavam. E se depois fossem beber na água da fonte de Gideão, e se fossem beber e aqueles que não vigiam, aqueles que verdadeiramente não vigiam na palavra do Senhor, talvez 9.700 se afastassem. Então é menos de 1% aqueles que adoram a Deus. Talvez você seja esse 1% na casa de Deus que obedece à palavra do Senhor. Talvez você seja 1% aqueles que Deus quer para lutar lá fora. Talvez você faça parte dos 300. Talvez você faça parte desses 300 para dominar o resto do mundo lá fora, para conquistar as almas, para conquistar os milhares e os milhões que estão ainda em sofrimento.